logística reversa é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos para garantir que os materiais com potencial de reciclagem e também com potencial de toxicidade para o meio ambiente façam o caminho de volta do consumo para que sejam reciclados e cheguem até os postos de reciclagem. E para falar da política reversa para as lâmpadas, a gente convidou a Camila Horizonte, que é coordenadora de operações e marketing da Reciclos, para conversar com a gente e explicar como é que esse processo acontece com as lâmpadas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Camila. Olá, Alexandre, obrigada. Camila, eu queria que você começasse explicando para as pessoas quais os tipos de lâmpada que existem hoje em operação no mercado, que são várias e a gente às vezes fica meio confuso, né? Bom, nós temos uma vasta variedade aí de lâmpadas no mercado, então a gente tem até mesmo a lâmpada incandescente, que ela tem muitos anos aí de utilização, até hoje a gente encontra ainda no mercado, ainda que seja extremamente difícil. A gente tem as lâmpadas fluorescentes, a gente tem as lâmpadas de LED que surgiram, não tem tanto tempo assim, e que elas têm uma alta comercialização hoje em dia. Nós temos lâmpadas inteligentes, né, que as pessoas têm utilizado muito em suas casas, para que fique um ambiente mais aconchegante, mais agradável. Temos as lâmpadas decorativas de filamentos e alguns outros tipos que têm uma menor comercialização também. Então, a gente tem bastante opção hoje no mercado. As incandescentes foram proibidas já pela questão do alto custo para o meio ambiente, né, energético e também químico, potencialmente contaminante, né? Mas ainda deve ter uma outra ainda que as pessoas têm em casa, que tem utilização. Mas eu queria que você falasse da importância de descartar corretamente esses materiais, seja luz de LED, seja essas fluorescentes, incandescentes que ainda estejam em uso. Bom, as lâmpadas fluorescentes, elas contêm mercúrio em sua composição, que é um metal tóxico. Então, se descartado no lixo comum ou até mesmo no lixo reciclável, ele vai para o lugar errado, ele não tem o destino ambientalmente correto. Então, essa lâmpada precisa ser encaminhada até uma recicladora e existem programas, existem entidades gestoras, que é o caso da Reciclos, que podem fazer esse trabalho e aí a lâmpada não vai contaminar o meio ambiente. E outras lâmpadas, como LED, e até mesmo a gente encontra às vezes no nosso coletor, né, tanto LED quanto incandescente, elas precisam também ser destinadas de forma correta, ainda que não sejam consideradas, né, como LED um resíduo perigoso, por exemplo, porque isso se acumula no meio ambiente. A gente tem circuito eletrônico dentro dessa lâmpada, tem pecinhas, tem componentes ali que também se acumulam no meio ambiente e podem parar no aterro. Mila, a gente precisa cada vez mais introjetar na nossa mente que são potenciais recicláveis, né? Esses materiais, eles têm um poder econômico, inclusive um potencial econômico, e a gente precisa fazer essa ciclagem desses elementos para a gente tanto faturar em cima disso e não precisar de novas matérias-primas sendo retiradas do meio ambiente, e também para gerar um mercado como a Reciclos mesmo, que vocês vão falar um pouquinho mais do trabalho agora, né? A Reciclos, ela faz a coleta segura e a destinação dessas lâmpadas por meio de terceiros. Então, essas lâmpadas são encaminhadas até as recicladoras e aí trabalhamos em todo o Brasil. Então, a depender da recicladora, são processos diferentes, mas basicamente essa lâmpada vai passar por um processo de descontaminação, onde parte dos componentes ali, eles podem ser encaminhados para produção de outros produtos, como os pinos de metal, o pó fosfórico, o vidro, que é grande parte dessa lâmpada, e isso vai apoiar a economia circular. Já o mercúrio, ele deve ser encaminhado para um aterro de resíduo perigoso. Então, o mercúrio ele vai ser encapsulado, passar por um processo e vai diretamente para esse aterro. Os pinos metálicos, eles podem ir para a indústria automotiva, por exemplo. O vidro, ele pode ir para uma indústria de vitrificação, de cerâmica. O pó fosfórico para uma empresa que trabalhe com asfalto. Então, a gente tem diversas possibilidades com esse reaproveitamento que é possível ser feito. Incrível, né? São muitos elementos aí que podem ter uma outra destinação. Você tem números de quanto a gente utiliza de lâmpadas por ano ou por mês aqui no Brasil?
A Reciclos trabalha desde 2017 com essa coleta de lâmpadas, e essa coleta ela é voltada exclusivamente para pessoas físicas. Então, hoje, historicamente, no acumulado, nós recolhemos 46,4 milhões de lâmpadas fluorescentes. Esse Sem número. contar da indústria e do comércio. Exatamente. Temos da indústria, temos do comércio, né? Então, eles têm a responsabilidade perante a política nacional para destinar os seus resíduos, mas hoje a situação em 2025, ela está bem diferente, porque esse número de lâmpadas, ele diminuiu muito por conta do LED. Então, a gente tem hoje um mercado predominante do LED, das lâmpadas inteligentes. Então, esse número de lâmpadas que entra no Brasil, porque a gente não tem mais fabricação, ele é muito pequeno. Nossa, é uma mudança mesmo de comportamento, né, do próprio mercado. E Camila, eu queria que você falasse onde a gente acha os postos de coleta, de descarte, na verdade, né, da Reciclos. Os pontos eles podem ser encontrados no nosso site www.reciclos.org.br, e aí é só clicar no botão onde descartar e digitar o endereço, o CEP ou o bairro, que ele vai encaminhar ali uma lista dos locais mais próximos da residência. Correto. E a gente pensando agora em lei, é uma lei, ela já existe há algum tempo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas a gente sabe que a lei, existe uma diferença entre ela existir e ela ser realmente aplicável e fazer valer aquela lei. Você acha que hoje, já que vocês têm uma atuação em todo o país, a lei está sendo aplicada e está fazendo valer? Tem um sistema de fiscalização? A depender do estado, existe não só a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas existem os sistemas de logística reversa estaduais, tem planos estaduais, termos de compromisso, decretos. Então, isso vem avançando muito no Brasil. Então, a gente encontra cada vez mais portarias, decretos, instrumentos que nos apoiam e que ainda reforçam ainda mais naquele estado. O nacional, é claro que ele abraça todo o Brasil, mas é importante que os estados, eles com as suas particularidades e com as suas prioridades, ele estabeleça os seus instrumentos para que apoie ali a região conforme tudo acontece. Para Reciclos, a gente tem quase 4 mil pontos hoje de entrega, então nós conseguimos implementar aí com muito sucesso os nossos pontos em todos os estados, em todas as capitais, e para outros resíduos isso também vem avançando da mesma forma, seja os pneus, as pilhas, as baterias de chumbo ácido, as latas de aço e outros resíduos também. Maravilhoso, né? Porque aí todo mundo está de mãos dadas e eu quero saber agora o que você tem a dizer da população em si, da participação das pessoas. As pessoas estão abraçando essa corresponsabilidade, né, de fazer a destinação correta? Isso vem gradativamente aumentando, a gente tem aí um número de coletas significativo, mas ainda precisa melhorar bastante. Então, a gente trabalha com educação ambiental na Reciclos, especialmente em escolas, mas também realizamos campanhas nacionais, campanhas estaduais, onde a gente reforça essa importância. Então, a gente precisa aumentar esse número de coleta. Claro que existem regiões que têm menos de 25 mil habitantes, de repente não tem um ponto ali de coleta mais próximo, mas existem programas do próprio município, por muitas vezes que apoiam, ou cooperativas que trabalham em conjunto com a prefeitura, mas onde a Reciclos atua, a gente tem aí um retorno muito bom, só que a gente tenta ali trabalhar bastante com a população na questão da consciência ambiental. Tem municípios com ecoponto, como é o caso de Campinas, que ajuda também, né? E as crianças acho que são assim um ponto fundamental nesse processo de educação, né? Que eles levam da escola para dentro de casa e aí muda até o comportamento da família, né? A criança, as pessoas costumam falar muito que é o futuro, né? Mas a gente pensa que é o agora na Reciclos. Então, a gente trabalha com escolas por meio do programa Reciclos Educa. Nós temos um professor que trabalha com a gente, que é o professor Samuel Cunha. Convido todos a conhecerem o trabalho dele. E
capacitamos professores para trabalhar a educação ambiental nas escolas, e essa capacitação fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos em geral, fala de todos os resíduos. Temos uma cartilha em parceria com a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e essa cartilha distribuímos mais de 118 mil em todo o Brasil, então é um trabalho que orgulha muito a Reciclos, mas queremos aí alcançar cada vez mais escolas. Então a gente trabalha com as escolas, com os alunos, com os professores, e esses alunos, eles levam isso até os seus pais, levam essa informação e isso vai se disseminando. Então, é muito importante, né, que a gente trabalhe de todas as formas. Existem pessoas, por mais que nós acreditemos que todos estejam na internet, existem muitas pessoas que não estão. Então, é uma outra forma da gente chegar ali naquele pai, naquela mãe, naquele familiar que tem uma vida muito corrida, que trabalha muito, e aí a criança chama a atenção dele para que ele descarte corretamente, ou que tente fazer aquilo que é possível dentro da sua realidade também. Sem culpa, né? Mas com proatividade, né? E Camila, as escolas que estiverem interessadas, já que a gente tocou nesse assunto, como é que faz para entrar em contato com vocês, para tentar uma oficina, uma ação conjunta? Pode entrar em contato também pelo nosso site, no www.reciclos.org.br, vai clicar em Reciclos Educa, e lá existe um formulário para preenchimento, onde nossa equipe vai fazer o atendimento. Ou, se preferir, pode ser pelo e-mail reciclos@reciclos.org.br. Instagram também? Temos o nosso Instagram, reciclos.oficial. Maravilha. E para encerrar, vocês têm uma meta para atingir? Vocês trabalham com uma meta para alcançar um maior número de pontos e de lâmpadas também coletadas? Temos meta tanto de pontos como regiões também e quantidade. Então, a nossa meta é 60 milhões de lâmpadas, estamos aí com 46, né, um pouco mais de 46. Então, estamos chegando, mas também a gente vê possibilidade de ampliar o nosso trabalho, inclusive trabalhando futuramente com lâmpadas LED. Então, é algo que a Reciclos vem atuando aí nos bastidores para a gente ter isso no futuro também. Então, o trabalho continua. Mesmo que a gente atinja a meta, a Reciclos continua aqui atuando e trabalhando para que a gente tenha menos impacto negativo no meio ambiente. Maravilhoso, Camila. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Giro Ambiental. Nós que agradecemos, Alexandra. É um prazer. Obrigada. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é a hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Um vídeo viralizou em fevereiro de 2025, mostrando uma baleia jubarte abocanhando um caiaquista no Estreito de Magalhães, no Chile. Apesar do susto, o homem foi liberado ileso. O incidente levantou a questão: baleias podem engolir humanos? Baleias com barbatanas, como a jubarte, se alimentam de pequenos crustáceos e peixes. Baleias dentadas, como a cachalote, comem peixes e lulas. Embora um humano possa caber na boca de uma baleia jubarte, sua garganta é muito estreita para engolir um adulto. Apenas a baleia cachalote possui a garganta larga o suficiente para engolir um humano. No entanto, elas vivem em águas profundas e se alimentam de outras presas marinhas, tornando o risco de engolir um humano extremamente baixo. O incidente com o caiaquista foi um evento raro e não representa um perigo real para os humanos. Baleias não têm interesse em humanos como alimento e o incidente provavelmente foi um acaso.